Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Vamos para a nossa aula 89.1. Gente, a unidade 3, ó, tá chegando, né? Tá chegando assim, tá finalizando, vamos dizer assim, né? Então, nós vamos hoje trabalhar os principais processos de formação de palavra. Então, de olho na tela, temos aí a aula 89.1 falando a questão da classe gramatical, trabalhando processos, né, os principais processos de formação de palavra. Então, mais um conteúdo para você, amadinho, armazenar no seu HD. Tá certo? Então, vamos lá. Em língua portuguesa, as palavras são formadas por meio de processos de estruturação, entre os quais os mais frequentes são derivação. Vamos lembrar, derivação vai usar o quê? Né? Prefixo, né? Sufixo, derivação, composição, hibridismo, redução, abreviatura, sigla, onomatopeia, neologismo e estrangeirismo, tá certo? Então, são esses processos, né, de estruturação que são formadas, o quê? As palavras. Então, nós temos aqui o seguinte, né? Eu tenho uma palavra flor, pedra e sol. Na língua portuguesa, flor, ela é classificada como palavras primitivas. Por quê? Porque ela é a primeira, a partir dela que vão surgir outras palavras, tá certo? Flor, então eu vou dizer que é uma palavra primitiva, um substantivo primitivo, tá bom? Vamos lá, mas só que aqui a gente não vai falar substantivo não, vamos falar palavras, tá bom, gente? Então, palavra flor, pedra, sol. Aí você fala assim, palavras primitivas, primitiva lembra o quê? Primeiro, na língua portuguesa. Aí tem aqui as palavras derivadas a partir de outra. Derivadas, já é derivada, já não é mais primitiva, tá certo? Então, eu peguei aqui a palavra floresta, palavra pedreiro, soleira. Então, são palavras derivadas, tá certo? Então, preste atenção. Olha os processos de estruturação da palavra. Então, aqui, primitiva, lembra o quê? Primeiro. Derivada a partir de outra que já existe, tá bom? A partir de outra já existente. Estudante, sábado, poesia. São palavras simples. Por quê? Possui apenas um radical, tá certo? Aí você já sabe o radical de estudante. Vai até onde? Até o D, tá bom? Sábado, até o D. Aí, e poesia. Então, a palavra só tem apenas um radical. Temos também palavras compostas. Olha a estrutura de cada palavra. Quando que é palavra composta? Quando elas formaram por palavra que possui dois ou mais radicais, certo? Aí eu tenho a palavra porta-retrato. Eu tenho aqui o primeiro radical e o segundo radical. Então, eu tenho dois radicais, tá certo? Formando uma palavra só, porta-retrato. O que é um porta-retrato? Aí tem o girassol, tem o vinagre e tem o quê? Passatempo, também são palavras compostas, tá certo? Então, lembrando da questão que a gente já viu, esse negócio de primitivo, de derivado, tá? Quanto que é primitivo? Ó, a primeira
né? Aqui é a primeira da língua portuguesa. Vamos dizer assim, as palavras primitivas são palavras que servem como base para a formação, amadinho, de uma outra que não foram formadas, tá certo? A partir de quê? Do seu próprio radical. Outra palavra ali para pedra, eu aí pedreiro, mas eu poderia colocar pedraria? Eu posso dizer que pedraria é uma palavra derivada? Posso, então acrescenta aqui pedraria. Pedraria, tá bom? Ó, pedraria, surgiu de quê? De pedra. Tá certo? Aqui só tá mudando aqui, ó, o finalzinho, né? Que no caso é o sufixo. Beleza? Aí tem a palavra flor, vem floresta, mas se eu colocar florista, floricultura, não surgiu da palavra flor? Posso também. Então, palavra derivada. Mas qual é a primeira de floricultura? Flor. Beleza? Aí eu tenho outra aqui, ó. Sol. Posso colocar solar? Posso colocar solar. Opa, aqui a letra não saiu legal. Peraí. Pegando aqui, posso pegar solar aqui, ó. Derivou de onde? Da palavra sol. Quem é a primeira? Sol. A partir de sol, da soleira, solar. Beleza? Então, solar é uma palavra derivada. Tá bom? Aí você pergunta, mas o que é uma palavra derivada, né? Quando ela é formada a partir de outro radical. Se é derivada, já tem um radical. O primeiro, eu posso pegar pedra? Posso, pedra, mas pedra é o quê? Uma palavra primitiva, tá bom? Aí se eu coloco pedraria, já é o quê? Derivada, que eu já coloquei aí. Vamos pegar outra. Casa. Casa é a primeira, tem um radical. A partir de casa eu vou formar uma outra palavra. Casinha, casebre, casarão. Viu só? O radical é o mesmo, tá bom? E vai surgindo. Mas qual é a primeira? Casa. Então, palavra primitiva. Primitiva. Formação por derivação. Derivação. Formação de palavras. Essa derivação, você vai usar o quê? As variações, que eu vou usar o quê? O sufixo ou o prefixo. Dentro, eu vou ter da formação afixo. Esses afixos, o que são afixos? É usar o prefixo antes do radical ou o sufixo depois do radical. Tá certo? Aí você tem aqui, derivação é a formação de palavra a partir da anexação de afixos à palavra primitiva. Então, preste atenção. A partir, você vai colocar um afixo, que esse afixo pode ser, preste atenção, se for prefixação, eu vou ter que pegar o prefixo. Se for fixação, eu vou pegar o sufixo. Certinho? Então, vamos ver aqui, ó. Derivação prefixal. Ao radical da palavra primitiva, acrescenta-se um prefixo. Tá certo? Então, eu tenho aqui, eu tenho um acordo, desacordo, ou no caso, ler, reler, infeliz, né? Eu tenho feliz, aí eu coloco infeliz. Violeta eu coloco ultravioleta, homem eu coloco super-homem. Então, formando nova palavra. O que foi acrescentado aqui? Sufixo. Sufixo não, amadinha? Presta atenção. Se está antes, é o quê? Prefixo. Antes. Tá certo? Antes do radical. Tá? Aí eu tenho aqui outro. A formação, outro tipo de formação de palavra, através da sufixação, ou seja, eu vou acrescentar sufixo ao radical. Aí eu tenho aqui, boi é a primitiva, acrescentando o sufixo, boiada.
Canal, canalizar. Feliz, felizmente. A arte, artista. Enfermo, enfermaria. Estão entendendo aí como é que fica? Então, palavras formadas através do sufixo, eu chamo de derivação sufixal. Palavras formadas com prefixo é derivação prefixal. Qual outra palavra que você conhece que eu posso colocar aqui como derivação prefixal, que vem antes? Pensa aí numa palavra. Muito bem, vou colocar aqui para vocês. Eu tenho uma palavra contente. Tá bom? Contente. Aí eu coloco antes. Eu coloquei o des, vai ficar o quê? Descontente. Entendeu? Se coloco antes é prefixal. Se coloco depois, sufixal. Derivação, prefixação ou sufixação. Quando acontece as duas ao mesmo tempo, que você vai adicionar ao radical tanto o prefixo quanto o sufixo. Aqui no caso, né? Quem é a base aqui? A palavra leal. A palavra deslealdade foi usado o processo de derivação prefixal e sufixal, tá certo? Ó, porque eu tenho a presença de um prefixo antes e tenho a presença do sufixo depois, tá certo? Então, esse processo de formação aqui, derivação prefixal e sufixal. A mesma coisa acontece com a palavra infelizmente. Tem o prefixo, lembrando que prefixo é antes, e o sufixo, tá certo? Que juntou-se ao radical. Quase que não sai, amadinho, que fiquei toda enrolada para falar radical. E a palavra desligado, tá bom? Palavra desligado, eu tenho o prefixo des, que vem antes do radical, e o sufixo ado. Então, aqui você percebe, né? Quando a palavra é formada por prefixo e sufixo, dá-se o nome de derivação prefixal e sufixal. Agora, a derivação parasintética ou parassíntese. O que é isso, amadinha? Então, quando é colocado, né, o prefixo e o sufixo, mas só que eu não posso retirar. Se eu tirar uma parte, a palavra deixa de existir. É necessário as duas, né, simultaneamente, tanto o prefixo quanto o sufixo, tá bom? Aí, ó, a palavra primitiva é tarde. Preste atenção aqui. Aí foi colocado aqui o em e o ec, ou c. Vamos lá. Existe a palavra em tarde? Não pode. Existe a palavra atardecer? Não pode. Então, para a síntese, eu não posso tirar nenhum prefixo, nenhum sufixo, tá bom? Diferente da derivação prefixal e sufixal. Porque se eu tiro, vou trocar aqui a caneta para você observar. Aqui eu posso tirar. Existe a palavra lealdade? Existe. Aí vamos trocar. Aí eu tiro a palavra dade aqui da primeira. Eu posso falar desleal? Eu posso. Então, na prefixal e sufixal, eu posso, eu tirando um pedacinho, ou sufixo ou prefixo, ela vai continuar existindo. Já para existir a parasintética é necessária a presença dos dois, tá bom? Simultaneamente. Então, no caso, são palavras formadas pelo processo de formação de derivação parasintética. Entristecer, desalmado, emudecer,
esverdear, acebolado. Beleza? Então, aí eu tô falando da derivação parasintética, né? Que só acontece a derivação parasintética quando os dois morfemas, olha só, os dois pedacinhos, prefixo e sufixo, né? Se unem ao radical simultaneamente, tá bom? Então, vamos lá então. Fique de olho aí, amado, fique de olho. A diferença entre a derivação prefixal, sufixal e a derivação. Vamos lá. O que nós temos aqui? Deslealdade. Vamos ver essa palavra deslealdade. O que nós temos aí? Eu tenho o prefixo des, presta atenção, e tenho o prefixo dade. Lembra lá? Eu posso tirar o sufixo, o que vai ficar? Ou melhor, eu falei, deixa eu apagar aqui, melhor, vamos lá. Se eu tirar o prefixo da primeira, o que aconteceu? Ficou lealdade. Se eu tirar o sufixo, o que vai acontecer? Desleal. Então, aqui é uma derivação prefixal sufixal, porque eu tirando qualquer pedacinho do radical, ou prefixo ou sufixo, a palavra existe, tá certo? Existirá. Agora, na parasintética, não vai poder acontecer. Se eu tirar o prefixo ou o sufixo, ela vai deixar de existir, tá certo? Para o quê? Para existir a necessidade dos dois morfemas, tá certo? Porque não existe a palavra entarde e nem existe a palavra tardecer. Estão entendendo? As duas têm prefixo e sufixo? Sim, mas só que para ser parassíntese ou parasintética, há necessidade dos dois ao mesmo tempo. Para ser derivação sufixal ou prefixal e sufixal, eu tiro um pedaço, a palavra continua existindo, ou outro continuará existindo. Na parasintética, não. Tá bom? Que confusão, né, amadinho? Né? Que eu acabei de fazer aqui com vocês. Então, vamos pegar aqui. Se eu tenho aqui a outra palavra, por exemplo, infelizmente. Agora você olha para essa palavra. Ela é como que eu vou classificá-la? Eu classifico como derivação prefixal sufixal ou classifico por derivação parasintética? Aí, vou pegar uma outra canetinha e vou mostrar para vocês. Se eu deixar, corta aqui e deixo infeliz, ela existe? Existe. Agora, se eu tirar, presta atenção, tirei o mente, né? Agora, se eu cortar aqui, ó, tiro e falo, e escrevo, na verdade, felizmente, ela existe? Existe. Então, essa daqui é a palavra infelizmente, ela é derivação prefixal e sufixal, diferente de entardecer, tá certo? Que é parasintética. Beleza? Fácil? Entendeu? Quer uma outra? A mesma coisa acontece com a palavra entristecer, explicando aqui para vocês, ó. Ó, vou pegar aqui, entristecer. Ó, tem prefixo e sufixo. Mas não existe a palavra entriste nem entristecer.
Então, para existir entristecer, na necessidade dos dois morfemas. Quando há essa necessidade, é parasintética, tá bom? Certinho? Então, vamos continuar. Derivação regressiva. Olha assim, pela redução do quê? Como que acontece a derivação regressiva, né? Faz-se pela redução da palavra primitiva, tá bom? Pela redução de uma palavra primitiva. Como eu tenho aí, ó, sarampo, ó, a palavra primitiva de sarampo é sarampão. Então, aqui, ó, sarampão reduziu para sarampo. Botequim, que é a primitiva, o que aconteceu? Boteco. Pescar é verbo, veio o quê? Pesca. Combater, que é verbo, virou o quê? Combate. Então, houve uma redução, né? Por isso que é regressiva. Barracão virou barraco. Chorar reduziu para choro. Então, houve uma redução da palavra primitiva, eu vou chamar de derivação regressiva. Ok? Entendendo aí? Então, vamos lá. Se uma outra redução, se eu tenho uma palavra trabalhar, trabalhar é verbo. Qual é a palavra que deriva de trabalhar? Vamos transformar em substantivo. Trabalho, né? Então, há uma redução da palavra primitiva. Primeiro surgiu o verbo, trabalhar. Depois veio o trabalho. Tá bom? Agora vamos para a derivação imprópria. Quando que essa derivação imprópria? Quando há uma mudança da classe gramatical dessa palavra. Como assim, amadinha? Vamos lá. Olha só, ela vai mudar, ela fica alterada, mudou de classe. Às vezes é um substantivo, vai para um adjetivo ou vice-versa. Às vezes é verbo, aí troca, entendeu? E vira substantivo. Então, vamos ver aqui, ó. Pela mudança de classe gramatical da palavra, derivação imprópria, hein? O jantar. O jantar, como já falei na outra aula, só você procurar a aula lá, que jantar, ela vem de quê? Do verbo jantar. Mas se eu colocar um determinante antes dela, da palavra, ela formou o quê? O substantivo, o jantar. Tá certo? Então, esse substantivo foi formado a partir do uso do verbo jantar. Então, por isso que a derivação imprópria. Próprio jantar é verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta. Tá certo? E quando eu falo o jantar, já é nome. É o nome da ação. O belo, substantivo formado pelo uso do adjetivo belo. Porque, ó, tá aqui o determinante. Tá certo? Então, preserve o verde. Nossa, que susto! Então, quando fala preserve o verde, verde é o quê? É adjetivo, né? Mas eu coloquei o determinante, virou o quê? Substantivo. Aí, nossa é o quê? Pronome, né? Aí troca, virou o quê? Uma interjeição. Tá certo? Vamos lá. Composição. Forma palavras pela ligação de dois ou mais, olha só, radicais. Dois ou mais radicais. Aqui é o processo de formação por palavra por composição, né? Então, o processo de composição forma a palavra através de junção de dois ou mais radicais. No caso aí eu tenho segunda-feira, eu tenho um radical de segunda
e tem um radical de feira. Tem a palavra passatempo, tem uma palavra girassol, pé de moleque, guarda-roupa, paraquedas, tá certo? Eu posso dizer assim, que quando é por composição de dois radical e não altera, não tem nenhuma alteração, eu vou dizer que é por justa posição, tá bom? Esta formação é por justa posição. Quando os radicais se unem sem alteração nenhuma. Eu juntei aqui passa mais tempo e formou a palavra passatempo. Eu tenho um radical de passa e tenho um radical de tempo. A mesma coisa acontece com girassol, ó, não muda nada, segunda-feira, pé de moleque, guarda-roupa, paraquedas. Certinho? E agora, quando é composição por justa posição, não tem alteração, e quando é aglutinação, o que vai acontecer quando é aglutinação? Haverá perda, haverá alteração no radical, tá certo? Ou alguma parte vai sofrer alteração fonética, tá certo? Quando é aglutinação. Que alteração serão essas? Vamos ver aqui, eu tenho fidalgo. Para formar essa palavra fidalgo, juntou-se o quê? Filho mais de alguém, ou filho de alguém, filho de algo. Então, formou fidalgo. Ó como houve uma perda. Sofre alteração. Entendeu? Então, o que é uma aglutinação? Quando na união dos radicais há alteração de pelo menos um deles. Então, aqui, ó, fidalgo, alterou aqui, tá certo? Ou sofreu, né? Uma mudança. Embora, olha só, em mais boa mais hora, e formou o quê? Embora, então aglutinou. Sofreu alteração, é aglutinação. Planalto, plano mais alto. Houve aqui, plano mais alto, planalto. Esse daqui sumiu. Tá certo? O que é um processo de aglutinação? Composição por aglutinação. Quando um dos radicais, ao se unirem, sofre alterações. Tá bom? E fique de olho. Hibridismo. Hibridismo. Aqui, ó, ocorre, né? Quando os elementos que formam a palavra são de idiomas diferentes, ó, línguas diferentes. Forma a palavra pela união de elementos de línguas diferentes. Alcoólatra, ó, eu tenho álcool que é do árabe e latria que é do grego. Então aqui, ó, línguas diferentes. Então por isso que fala hibridismo, tá certo? Lembra lá que eu falo que a tirinha é um texto, é um gênero híbrido, porque tem linguagem verbal e não verbal, né? Que é a mista, tá bom? Automóvel, que eu tenho auto do grego e móvel do latim. Sambódromo, samba, radical do dialeto africano e dromo grego. Grafia, abreu é português e grafia é grego, viu só? Aí você vai prestar atenção aqui, ó. Então, né? Elementos de língua diferente, idioma diferente, hibridismo. Monocultura, eu tenho mono que é grego e cultura latim. Burocracia, bureau, o bureau francês e cracia grego. Beleza? Então, estamos falando de hibridismo, né? Quando forma a palavra une palavras ou elementos de línguas diferentes, idiomas diferentes, tá certo? Então, fique de olho. Agora, abreviação e redução. Abreviação ou redução. Forma a palavra pela redução de um vocábulo ou, melhor, de um vocábulo até o limite que não cause dano à sua compreensão. Então, olha só, como a palavra às vezes é muito longa, no caso de motocicleta, vai reduzir, tá certo? Fará uma redução.
Ó, quem é que fala motocicleta? Vai reduzir para onde? Moto. Pneumático. Ó, pneu. Fotografia. Foto. Viu só? Aí, olha só esse nome aqui, enorme. Itaquaquecetuba. Itaquá. Quase que não sai, né, Madinho? Pornografia, pornô, quilograma, quilo, Florianópolis, Floripa, São Paulo, Sampa, refrigerante, refri. Então, aqui, ó, pela redução de vocábulo até o limite que não cause dano à compreensão. Tá certo? Então, redução ou abreviação se manifesta quando uma palavra é muito longa, mas pois forma nova palavra a partir da redução ou abreviação da palavra já existente. Certinho? Então, tome nota. Onomatopeia. A onomatopeia, você viu lá nas figuras, né? Sonoras, né? Figuras de harmonia, figuras de linguagem. Mas aqui também faz parte do processo de formação, né? Acontece nas palavras que simbolizam a reprodução de determinados sons. Aí nós somos aqui, ó, onomatopeia. Forma a palavra pela reprodução aproximada de sons ou ruídos e vozes de animais. Nós temos aqui bem-te-vi, tic-tac, ping-pong, miar, zunir, piu-piu, mugir. Onomatopeia, a reprodução, né, de sons ou ruídos. Tá certo? Vamos lá agora para a sigla. É a redução das locuções substantivas às letras ou sílabas, o que? Iniciais, tá certo? Então, aqui eu tenho a sigla do IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tenho IPI, né? É o Imposto sobre Produto Industrializado. SUDENE, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. ONU, Organização das Nações Unidas. Então, você vê a sigla, tá bom? Não tem lá a sigla lá do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio? Então, são siglas, tá bom? Que é a redução das locuções substantivas das letras ou sílabas iniciais. Temos aqui estrangeirismo, né? Trata-se da assimilação de um vocábulo de origem estrangeira pela língua portuguesa. Olha só, olha essas palavras aí, delivery, lingerie, blitz, habeas corpus, quase que não sai. Então, são vocábulos que pertencem à palavra estrangeira, a outro idioma, mas só que a gente começa a adotar, tá certo? Outra aqui, neologismo. Trata-se de invenção ou criação de vocábulo não existente no vocabulário da língua portuguesa, tá? Olha aí, neologismo. Acontece um acidente com carro e capota geral, aí o povo fala PT, quer dizer perda total. Deletar, eliminar. Abobada, aquele que é bobo, sonso, internetês, a língua da internet. Aí são novos vocabulários, tá bom? Que não pertenciam à língua portuguesa e a gente começa a adotar, beleza? Então, tome nota. E aqui para vocês alguns prefixos, né? Gregos, né? Aqui, ó, olha só os prefixos, né? Que dão ideia de negação. O a e o an, que é anônimo, ó, são prefixo grego. Ana, inversão, anagrama. Anfi, duplo, anfíbio. Ante, que significa contrário, antiaéreo. Ácio, ar, que é posição superior. Ó, eu tenho arcebispo, arquiduque. Di, né, que é dificuldade, desiteria. Discíbalo, quer dizer dois. Em, para dentro, endoscopia. Ep, quer dizer em cima de, que é epicentro. Eu, bem ou bom, eufonia. M, metade, hemisfério. Hiper, excesso, hipertensão. Hipo, inferior, deficiente, hipoderme. Meta, para além, que é metamorfose.
para proximidade, parágrafo. Peri, em torno de, que é período. Outros prefixos, aqui nós temos aqui agora os prefixos latinos, ó. Aí eu tenho abs ou ab, afastamento, abjurar. Ad, quer dizer aproximação, que é adjunto. Ambi, duplicidade, ambidestro. Ante, anterior, antedatar. Circo, que é movimento em torno, circunferência. Cis, posição, cisadino. Ex, movimento para fora, anterioridade, que é exportar. Ex-ministro. In, negação, invertebrado. Intra, movimento para dentro, intravenoso. Inter ou entre, reciprocidade, intervir entre linhas. Justa, ao lado de, justaposição. Pene, quase penúltimo. Per, através de, percorrer. Pós, posterior e pospor. Sobre, supra, suposição, ou melhor, posição superior, que é supracitado sobre loja. E trans, através, além, em transatlântico. E vice ou vice, que é no lugar de, que é vice-diretor. Belezinha? Que faltou um ifzinho aqui. Tá certo? Então, aqui os prefixos latinos e o prefixo de alguns aqui para vocês. Vamos lá para a hora de produzir, que é o trabalhando gênero. Nós temos o seguinte. Você vai fazer, olha só, um gênero palavras cruzadas, tá bom? Você que vai criar. Aí você pode fazer alguma pergunta e vai preenchendo aqui, né, com o assunto da aula, tá? Que é o processo de formação de palavras. Aí eu tenho aqui, você que vai decidir o tamanho do modelo, faça uma lista de palavras para usar no jogo, numere os quadrinhos de cada palavra e comece com algumas dicas diretas, tá certo? Para facilitar o joguinho. Então, você coloca lá, se você vai trabalhar processo de palavra, aí você faz a pergunta e coloca a numeração correspondente e vai preenchendo. Beleza? Ficamos por aqui, daqui a pouco eu retorno para o nosso momento de revisão. Até lá!